Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos quase no final dessa série de estudos sobre o livro de Isaías e nesse 10º vídeo nós temos como tema Fazendo o Impossível. Bom, nesse vídeo nós vamos tentar trazer aqui para vocês, na ponta da linha, alinhando o tema da lição a uma doutrina bíblica com Marcos André, e também, claro, as entrelinhas. Nas entrelinhas aqui, nós vamos primeiro comentar sobre a escravidão de um chinês, que é o que o autor nos traz aqui na história no sábado. Então, como que foi o processo de escravidão? Porque isso sempre nos traz uma ideia de escravidão de negros, E aí nós vamos ver que tem outros tipos, e não do mesmo tipo da escravidão que houve aqui no Brasil, Mas isso fica nas entrelinhas. Também nós vamos trazer aqui os detalhamentos aí do capítulo de Isaías, que agora nós chegamos realmente num ponto que fica aí mais claro, mais evidente a citação sobre as profecias messiânicas mesmo, e aí sobre o Cristo no livro de Isaías. Então espero que vocês fiquem conosco, você que gosta de estudar, e não esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você gostar do nosso conteúdo, dê o seu joinha, isso é muito importante, e claro, deixe seu comentário aqui, logo mais depois da vinheta, vamos ter aqui a leitura do comentário. Então por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, antes de nós entrarmos então na nossa doxologia aqui, temos os comentários. Já começo agradecendo a todos que comentam. A nossa lição saiu no sábado, hoje já é domingo, nós estamos gravando no domingo e nós já temos aqui alguns comentários. Muito obrigado, muitos atenderam também um apelo que nós perguntamos da onde que você nos assiste. Então, estamos tentando aqui encontrar os nossos ouvintes de Campo Mourão. Tem um aí fiel, daqui a pouco eu leio. Da cidade, mas não é da igreja. Daqui a pouco. Então, nosso muito obrigado, pessoal. Isso tem gerado engajamento. Nós já chegamos a 8 mil inscritos, rumo aos 10 mil para liberar aí alguns recursos da plataforma. Aos pouquinhos, Se Deus quiser. Daqui uns 2, 3 anos. Como a gente ora, Essa obra é para que Deus guie, não é para nada humano. Então, pessoal, mas muito obrigado por você fazer parte, por você compartilhar, por você aí ajudar a divulgar esse canal. E principalmente, muito obrigado, pelos comentários que falam que gostam de estudar a lição. Que bom, o objetivo desse canal foi criado para isso, A gente gosta aqui de estudar, trocar as ideias, então grava as entrelinhas e coloca aí para todo mundo que gosta de estudar um pouquinho a mais da lição. Começo lendo aqui o comentário do Gilmar Lobo, dizendo: admiro como o Lúcio é pacífico. Na verdade... E é mesmo, é um cara muito legal, Lúcio. Ele é um bravo em recuperação, tá? Não é pacífico, não. Meu irmão mais velho que sabe, coitado. Marbete Lopes, Porto Velho de Rondônia. Sábado especial com esses servos lindos do Deus Altíssimo. Um abraço. Valeu, Marbete, muito obrigado aí pelo lindos. Maria Lúcia Machado Figueira, feliz sábado, assistindo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Maria Lúcia, lá do Mato Grosso do Sul, sempre aguardando a lição. Vocês são muito bons. Incrível perceber que nenhum membro da igreja que vocês congregam não curte nem comenta o canal. Será que eles conhecem a gente, sabe como é chato? Aí já não vai, Não curte nem comenta, nem assiste. Maria Lúcia, então a gente não sabe, Mas nem assiste, gente. Lamentável não aproveitar tanto talento. Obrigado, Maria Lúcia. Mas nós, de bem longe, prestigiamos vocês. Um abraço. E os parabenizo pelo conteúdo e conhecimento. Perde quem não assiste. Parabéns, olha que comentário carinhoso. Obrigado, é isso aí, Aproveitar. E o Gilmar Lobo comenta novamente, fala assim: espero sempre as entrelinhas. O Ricardo é muito sábio. Gilmar Lobos de Manaus, Amazonas. Longe. Se cuida aí, Gilmar? Pelas notícias que a gente tem aqui no Sul. Se cuida que o negócio aí tá feio. Que bom que você está bem, você e a sua família. Lígia Santos, eu e meu esposo assistimos de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Parnamirim, legal. É interessante, a gente tem uma circulação forte no Norte e Nordeste, Centro-Oeste também. Que legal, pessoal. Essa plataforma do... Rio de Janeiro tem uma galera também. Mas Rio tem o Marcos, tem também. Marcos. E a Ilza também de lá, Wagner Barros, o Richard tem cara de 26, o Lúcio de 28, o Alexandre de 25. Agora a capa dos vídeos de vocês é top. O Wagner, claro, o Wagner é de casa, parceirão aí do canal.
a gente fez um apelo, né, bem quase no finalzinho do vídeo, né, falando sobre a questão das idades, que o pessoal fica perguntando. Vocês que... Então vamos lá, quem chegar mais perto, continua aí, hashtag a idade aqui. Coitado. Quase acertou. Tá Mas ali. obrigado, Wagner, obrigado pelos 28. Generoso, Wagner. JB Santos, olá amigos, acompanhando aqui de Teotônio Vilela, Alagoas. Que legal, JB. JB acho que é João Batista, né? Isso? Provavelmente. Então, né, JB Santos, já curtindo todos os vídeos. Feliz semana. Valeu, pessoal. Um abraço, pessoal de Alagoas, como você está falando, né? Pessoal lá do Nordeste. Leda Maria Rigoni, sempre comenta conosco, né, Leda? Feliz e abençoado sábado com Jesus, meninos. Ela manda uma florzinha aqui para nós. Raimundo Ricarte Neto. Estudar a lição é muito bom, eu acho maravilhoso, sou de Sorocaba, São Paulo, já aqui mais perto. Valeu, Raimundo, pelo comentário. O Gilmar Lobo comenta novamente, vocês são 10, lá de Manaus. Marcos Rodrigo, bom dia e a paz aos irmãos. Olha só o comentário do Marcos Rodrigo. Mais um dia feliz por estudar mais um pouco sobre as Escrituras. Que Campo Mourão e o mundo seja alcançado. Aqui que o Marcos coloca. Amém. E aí, atenciosamente, né? Pastor Marcos, da Igreja Pentecostal, Caminhando na Palavra. Um abraço. E o pastor Marcos é daqui de Campo Mourão. Isso aí, parceiro, né? Como o Ricardo já mencionou, Bíblia é... Bíblia é Bíblia. Ó, ficamos muito felizes com o seu comentário. Filosofia profunda, mas é verdadeira. O Lierson dos Santos Carneiro, né, comenta, né, feliz sábado, maravilhoso estudos, meus irmãos. A Esmeralda Viana, minha sogra, estou gostando da lição, vocês são demais, estou aprendendo muito com vocês, obrigado, já compartilhei. Hashtag fui até... Colocar lá, até o Marcos, até o último Marcos. Ela colocou um marco a mais. Ela colocou o terceiro Marcos. Que daí só tem o segundo. Depois você se entende, né, em casa. Depois no almoço de casa, né, sogrinha, a gente comenta. A Prado Inox, que é o Michel, alguns a gente já até sabe o nome mesmo com o nickname aqui. Parabéns, meninos, feliz sempre por ouvir vocês. Valeu, Michel. Ana Gariane Martins, a gente está apelando para a família para dar os youtubers que é a visão, né? A Ana Gariane Martins, oiê, sou de Maringá, vocês são demais. É seu parente? É minha cunhada, é irmã da Flávia, minha cunhada. Um abraço, Ana. Dia 28 ela vai estar por aí. E o Wagner Barros, Shabbat Shalom, gostei do vídeo postado lá no grupo sobre o cessar do Shabbat. Legal. Pessoal, WhatsApp, né? Nós temos 3 grupos no WhatsApp, Família Entre Linhas 1 e o 2, onde o pessoal comenta um monte de coisa, e tem o Família Entre Linhas ADM, daí só nós postamos, né? E aí onde foi o Ricardo postou. É que o cara usou o mesmo modus operandi que eu usava antes, não tem feito muito, ele falou de pictografia, do Shabbat, falou assim. Foi bem legal. Foi mais ou menos parecido com o que eu fazia antes, né? Os links para entrar no grupo estão aí, nos grupos estão aí embaixo na descrição de todos os vídeos. E esses slides também estão no link aqui. Edilza Nascimento, eita Edilza, parceirona, feliz sábado, boa semana, obrigado Edilza por sempre comentar, obrigado pelo seu carinho. Edilza que tá com corona não? Não, daqui a pouco a Hilda. Wagner Barros, aqui é o hashtag verdadeiro entre linhas, né, que a gente estava comentando no vídeo. Neide Moreira, feliz sábado. Agnol Silveira, como assim lição 9? Acho que como assim lição 8. Aqui na hora de lançar ficou 08 na lição, mas deu tempo de corrigir. Valeu, Agnol Silveira, pelo comentário. E aí o último comentário de hoje é da Hilda Pinheiro. A Hilda Pinheiro, né, já é de casa também, como muitos outros aí inscritos. Ela é mãe do Ian, né, o Ian que ela até cita aqui, eu vou ler. Amigo. Amigão. Um abraço, Ian, para você. Feliz sábado, senhores entre linhas. Vocês são os melhores e únicos, obrigado. Estou falando do hospital com Covid. Então, nossa irmã Hilda Pinheiro, ela está com baixa saturação de 92, oscila para 96. Orem por mim. Já tivemos aqui 3 respostas aqui, né? Flávia orando por você, Tânia Amália. Estamos orando por você, Hilda, obrigado mais uma vez. Hashtag orando por você agora. Orando por você. E ela fala assim... Começou aí com uma pronta recuperação. Mande notícias. Minha irmã e irmão gostaram de vocês, passaram a assistir.
Entre linhas faz muita falta. O Ian assiste comigo, entre aspas, né? São meus amigos. Olha só que carinho, acho muito legal. Ele diz, e sempre mando para os meus grupos aqui da IASD. Bora, povo do Senhor, que tem o privilégio de ter os rapazes entre linhas nas suas igrejas. Vamos incentivar esse importante e maravilhoso estandarte da verdade. Hilda e Ian, né? Os dois já estão assinando aqui. Então, Hilda, desejamos a você, esse vídeo quando sair, né? Já passou aí quase uma semana. Mande notícias, espero que você esteja bem. Mande um abraço para o Ian mais uma vez. E obrigado, né, por fazer parte aqui da família Entre Linhas e compartilhar também as dores aqui na família. Nosso muito obrigado, viu, pessoal? Bom, segue então agora nas entrelinhas aqui, na nossa doxologia. Nós teremos aqui então, vamos chamar aqui o nosso parceiro. Deixa eu ver se aparece aqui, não vai aparecer aqui, mas tudo bem, eu vou chamar assim mesmo. O Marcos André. Apareceu. Apareceu. Aqui. Esse carinha aqui, né? E o Marcos André, que também é parceirão do canal, sempre tem alinhado aqui o tema da semana da lição com uma doutrina bíblica. Então, Marcos, e antes de alinhar, inicie com uma oração para nós. Olá, amigos do canal Entre Linhas. Mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus e mais uma vez, como temos feito sempre, vamos dar início ao estudo com uma oração. Já estamos na 10ª lição, portanto, são 13, né? Portanto, já estamos aí entrando na reta final, mas com certeza Deus ainda tem muita coisa boa a nos revelar. E eu gostaria então de convidar você a orar comigo, pedindo a orientação dele. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque mais uma vez nos reunimos como irmãos aqui diante da Tua Palavra para estudarmos e para aprendermos de Ti. Nós te pedimos, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que o Senhor mais uma vez nos limpe dos nossos pecados, nos limpe de todo o mal que possa estar nos afastando do Senhor e nos encha do Teu Santo Espírito, para que assim, iluminados, tanto nós que estamos aqui à frente da câmera, como cada pessoa que assiste, iluminados pelo Teu Santo Espírito, possamos então compreender a Tua vontade para as nossas vidas de maneira individual e de maneira coletiva. Nós pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe as nossas famílias, abençoe os nossos lares. É o que te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana fala no domingo sobre a difícil verdade de Isaías, do livro de Isaías. Né? Nós encontramos ali no capítulo 50, do verso 4 ao 10, também no capítulo 53, nós encontramos Isaías falando a respeito do Messias como sofredor, como servo. Né? E aqui no terceiro parágrafo, ou no segundo, depois da pergunta, o autor diz assim, essa violência, as violências que Jesus Cristo sofreu, né, ser açoitado, coisas desse tipo, né, parece ruim para nós na cultura, na nossa cultura ocidental moderna. Né? Mas na cultura antiga do Oriente Médio, a honra de uma pessoa era uma questão de vida ou morte. Então, para tanto não só para a pessoa, mas também para o seu grupo. Então, se alguém insultasse uma vítima, e ele traz aqui o exemplo do rei Davi, né, que conquistou uma cidade, né, e matou ali os seus moradores simplesmente porque alguns dos seus compatriotas tiveram a sua barba raspada, né? Isso era desonroso, eles cortaram o cabelo e rasparam a barba dos seus compatriotas, e Davi ele se vingou daquela cidade de uma maneira muito sanguinária. Então imaginar esses aspectos humanos do Messias, né, do herói nacional, era muito difícil lá no Oriente Médio. Hoje nós lidamos um pouco melhor com a humanidade de Cristo. Né? Eu gostaria de destacar hoje a nossa doutrina número 4, que é a doutrina que trata sobre Deus, o Filho, ou seja, falando de Jesus, e mais especificamente no aspecto humano de Cristo, e dentro desse aspecto humano vendo como que a divindade se relaciona com o aspecto humano. É muito comum a gente ver as pessoas comentando sobre Jesus, por exemplo, quando Jesus fazia uma pergunta para alguém, né, onde você mora, ou como ele pergunta para Natanael, por exemplo, né, de onde que você vem. É muito comum você ouvir as pessoas dizendo assim, ele perguntou isso só para despertar uma resposta ou para testar alguma coisa assim, porque ele, sendo Deus, ele sabia de todas essas coisas. Mas será que realmente Jesus Cristo
enquanto estava aqui encarnado, andando entre nós, será que ele realmente sabia de todas as coisas? Será que ele tinha a onisciência divina? Então, mesmo dentro da nossa doutrina, né, isso não é muito bem compreendido, né? Essa união entre o divino e o humano, ela não é muito bem compreendida, e nós vamos tentar expor alguns textos bíblicos sobre esse tema. O primeiro texto que eu gostaria de tratar é sobre João no capítulo 1, é o prólogo do capítulo 1 de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nesse verso, o apóstolo João se refere a Jesus Cristo como a palavra, ou como o verbo, como nessa versão que nós lemos. E ele dá duas informações que são muito importantes para o nosso estudo de hoje sobre a humanidade de Cristo. Primeiro, ele diz que Jesus Cristo é pré-existente. Ele diz que Jesus estava no princípio com Deus, ou seja, lá no início, muito antes do mundo ser criado, Jesus Cristo já estava lá. Muito antes dele nascer, lá na Galiléia, como um menino, ele já existia. E também ele diz que, além de estar lá no princípio com Deus, ele é Deus. Então fala tanto da pré-existência como da divindade de Jesus. Né? Jesus Cristo, ele é Deus, ele é da divindade, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo. Existem algumas Bíblias que trazem a palavra Deus ali com letra minúscula e acrescentam um artigo, né? Por exemplo, essa Bíblia que eu tenho aqui é uma Bíblia versão Novo Mundo dos Testemunhas de Jeová, e ali está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus, e põe com letra minúscula. Mas isso não tem embasamento teológico e também não tem embasamento no texto grego. Quando você vai ao texto grego, não aparece nenhum tipo de artigo ali, e é dito claramente que Jesus Cristo é Theos, é Deus, né? E quando nós vamos para as falas de Jesus também, nós encontramos Jesus Cristo falando sobre o fato de ter sido enviado do Pai, né? Ele diz que veio, que desceu do céu para a terra, né? Ele fala sobre isso em João no capítulo 16, verso 28, Mateus no capítulo 20, verso 28, e também Lucas no capítulo 19, verso 10. Ele diz que ninguém subiu ao céu, lá em João no capítulo 3, verso 13, ele ora: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Ele está se referindo a si mesmo aqui como o Filho do Homem. Nós encontramos também Jesus Cristo falando isso em João no capítulo 8, 58. Ali ele tem uma discussão muito acalorada com os mestres, os mestres religiosos dos seus dias, né? E ele fala palavras muito duras com eles ali. O capítulo 8 retrata esse diálogo. E em um determinado momento, quando eles dizem que ele não tinha nem 50 anos, como poderia ter conhecido Abraão? Né? Ele fala de Abraão como se conhecesse Abraão pessoalmente. Aí ele diz assim: muito antes de Abraão existir, eu sou. E como ele fala provavelmente ou em aramaico ou em hebraico essas palavras, né? Ele falou o nome de Deus, ele se referiu a si mesmo usando o nome de Deus. Tanto que depois dessa discussão acalorada, eles não reagiram de maneira violenta, mas quando Jesus Cristo falou isso, eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, né? Porque Jesus Cristo, ao falar eu sou, se referindo a si mesmo, ele estava primeiro usando o nome de Deus, que era a palavra que eles não, o nome que eles nem sequer pronunciavam, e ele se referiu a si mesmo dessa forma. E foi a maneira como Deus se apresentou a Moisés lá em Êxodo, no capítulo 3, verso 14, quando Moisés pergunta: que Deus que vai me enviar? Como é que eu vou falar para eles? Quando eles perguntaram: que Deus que te enviou? Aí Deus fala assim: diz que eu sou, te enviou. Então esse eu sou, ele se tornou o nome sagrado de Deus, que não era pronunciado, nem sequer pronunciado pelos judeus, né? pelos religiosos dos dias de Jesus. E Jesus se refere a si mesmo dessa forma. Então, a divindade de Jesus Cristo, bem como a sua pré-existência, elas não são questionáveis na Bíblia, porque a Bíblia explora isso de maneira muito, muito tranquila. E nesse próprio texto aqui, em João, no capítulo 1, verso 14, nós lemos também que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João está falando do nascimento de Jesus. Ele não está falando, né? Era muito comum nos dias de João, né? Dentro da mitologia grega,
as pessoas tratarem, dizer que os deuses, né, eles se faziam como se fossem humanos, né, ou se passavam por humanos e habitavam entre nós. Não é o caso de Jesus, não é o caso daquilo que Jesus fez. O apóstolo João pode ter até usado isso como referência para falar sobre isso, para atingir essas pessoas, mas não é o caso de Jesus. Jesus Cristo realmente se tornou humano, ele nasceu como ser humano, como um bebê, e ele foi se desenvolvendo, né? Por exemplo, nós podemos ler em Lucas no capítulo 2, verso 52, nós lemos que Jesus Cristo crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Como que o Deus onisciente pode aprender? Quem é onisciente, ele não pode aprender, porque ele já conhece todas as coisas. O que ele poderia aprender? Ele conhece passado, futuro, presente, conhece todas as coisas que existem e que já existiram e que ainda irão existir. Então, como que alguém poderia ensinar ou aprender, né? Crescer em conhecimento é isso, é aprender. Como que alguém poderia aprender? Então, nós encontramos aqui que Jesus Cristo ele verdadeiramente se tornou um ser humano. Ele se esvaziou da sua divindade. Daqui a pouco nós vamos ver um texto sobre isso. O que isso significa? O que nós entendemos, né? Jesus Cristo ele não brincou, não fingiu de ser um ser humano. Ele não quando ele perguntava para alguém de onde você vem, o que você está fazendo, o que você está pensando, ele não estava simplesmente questionando de maneira retórica. Ele realmente precisava conhecer sobre aquilo, a menos que o Espírito Santo houvesse revelado a ele de alguma forma, né? Aqui no Tratado de Teologia fala de algumas provas bíblicas de que Jesus Cristo realmente se tornou um ser humano, né? Então um exame mais detido diz que o local onde ele nasceu, né, diz que quando ele nasceu foi no reino sob o domínio de Pôncio Pilatos, né? Na época, o nome da sua mãe era Maria, dos seus irmãos, né? Apesar das suas irmãs não serem relatadas ali também, mas a Bíblia fala, né? Ele comia, ele dormia, ele se cansava, e como os outros seres humanos todos, né? Ele foi obediente aos pais enquanto crescia, né? Lucas 2, verso 51. Ele crescia em estatura, que foi o texto que nós lemos agora, estatura e conhecimento, né? E ele é representado repetidas vezes como buscando informações por meio de perguntas. Mateus 26, verso 37, João 11, 35 e 12, verso 27. Bem como sofreu tentação, né? A Bíblia diz que Deus não pode ser Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado também, né? Então Jesus Cristo em diversos momentos ele provou, né? A Bíblia relata muito bem que Jesus Cristo se tornou 100% humano. Como que ele se torna 100% humano? Lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, nós lemos assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Aqui nós lemos duas informações. Primeiro, Jesus Cristo tinha divindade em si, naturalmente. Ele tinha divindade, porque ele se esvaziou, ele precisou abrir mão, precisou voluntariamente ceder essa divindade. E aqui diz, então, que ao fazer isso, ele se apresenta em figura humana. E essa palavra que é usada aqui mostra que ele realmente tomou a forma de um ser humano, ele assumiu realmente, morphos no grego, né, que assumiu realmente a humanidade. Né? Então, quando nós estudamos esse texto, nós vemos que Jesus Cristo ele abriu mão da sua divindade e, portanto, dos atributos que lhe eram conferidos, né, pela sua divindade, para se tornar plenamente humano. E aí nós passamos a compreender que depois da sua encarnação, então, Jesus Cristo passa a ter limitações, ele passa a ser submisso ao Pai. Inclusive, outro dia, a Sueli Castro, ela perguntou aí sobre 1 Coríntios capítulo 15, verso 28, né? É muito ruim quando alguém pergunta assim, o que você tem a dizer sobre o verso tal? Porque às vezes o verso tal ele fala muitas coisas, mas pode ser que ela estivesse perguntando sobre o fato de Jesus Cristo precisar se submeter ao Pai. Ele diz que todas as coisas foram submissas a Ele, se tornaram submissas a Ele,
seja, tudo foi-lhe entregue e depois ele mesmo se submeteu ao Pai. Então nós precisamos entender que nesse momento que Jesus Cristo se esvazia de si mesmo, se esvazia da sua divindade, ele provavelmente também se esvaziou ou abriu mão de atributos de governo que ele tinha e, portanto, então se submete ao Pai. Mas nós temos que entender que isso acontece dentro de um interlúdio. Então, sempre que você vê Jesus Cristo falando que é menor do que o Pai, que ele precisa obedecer ao Pai, que ele não pode fazer nada de si mesmo, mas depende do Pai, isso sempre está se referindo a Jesus Cristo na sua condição de encarnado, sempre se referindo a Jesus Cristo na sua condição de ser humano, quando ele abre mão voluntariamente de alguns atributos da sua divindade. Lá em Romanos, no capítulo 8, verso 3, nós lemos assim: porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Aqui o apóstolo Paulo, falando da encarnação de Jesus, ele toma o cuidado de dizer que Jesus Cristo ele se tornou em semelhança de carne pecaminosa. Por que ele toma esse cuidado? Cuidado que João não tomou, né? João disse: o verbo se fez carne. O apóstolo Paulo diz: o Filho se tornou em semelhança de carne. Semelhança não é a mesma coisa. Por exemplo, se eu falasse: tenho aqui uma pedra que é semelhante ao ouro e eu te vendo pelo preço do ouro, você não vai comprar, porque você vai perceber que eu estou tentando te ludibriar. Por que o apóstolo Paulo toma esse cuidado e João não? Porque João ele não faz referência à carne como sinônimo de pecado. Enquanto que o apóstolo Paulo, se você ler o capítulo 7, que é o que antecede ao texto que nós lemos, a partir do verso 15, ele está o tempo todo falando: eu tento fazer o bem, mas a carne me leva para o mal. Eu tento não pecar, mas a carne me leva contra a lei. Então existe uma lei operando na minha carne, que é a lei do pecado e da morte. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que Jesus Cristo ele se tornou semelhante a nós, ele sofreu as agruras do pecado, né? Ele foi chicoteado, teve fome, teve medo. Então ele sofreu as causas externas do pecado, mas de dentro para fora não havia tendência para o pecado. Nós herdamos a tendência para o pecado de Adão. Após o seu pecado, Adão se tornou tendencioso para o mal e nós herdamos essa herança maldita de Adão, né? Enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. Então nós temos inclinação para o mal. Mas Jesus Cristo não tinha essa inclinação. Apesar de ter nascido com um corpo semelhante aos seus contemporâneos, ele nasce com a natureza de Adão antes da queda. Ele nasce com a natureza sem as tendências para o pecado. Portanto, que as tentações de Jesus eram tentações elevadas e não tentações baixas, né? Ele não foi tentado com uma mulher adúltera ou coisa desse tipo, né? Então eu termino aqui a minha participação. Eu espero que esse conteúdo tenha acrescentado aí ao seu conhecimento. Lembrando que nós não somos salvos pelo nosso conhecimento, né? Nós não somos gnósticos, nós não vamos compreender. Nós temos uma eternidade inteira para compreender o plano da salvação, compreender a encarnação de Cristo. Então nós não vamos compreender tudo em um vídeo, nem em uma vida, a menos que seja a vida eterna, né? E assim eu espero que tenha acrescentado o suficiente para que você compreenda pelo menos as coisas mais básicas. Eu termino aqui e você vai agora lá para Campo Mourão com o Ricardo, com o Alexandre e com o Lúcio, que agora já volta com o Entre Linhas um pouco mais gordinho, trazendo aí o título do canal, que são as Entre Linhas, né? Daqui a pouco eu volto para a gente orar junto. Um abraço e bom estudo a todos aí e até daqui a pouco. Valeu, Marcos. Obrigado aí pela sua oração, obrigado por já ter alinhado a doutrina. Nós seguimos então na ponta da linha, onde nós vamos apresentar então cada dia daqui da semana a linha da lição e, claro, já dá uma cutucada nas entrelinhas. Vamos começar então na ponta da linha de sábado, Ricardo. Bom, primeira coisa, gente, eu vou falar primeiramente do verso. O verso para memorizar. Se não me engano, é Isaías 53:5, né? Isso. Vamos lá. Mas ele foi ferido
pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu vou trazer aqui umas entrelinhas homeopáticas com relação a esse verso. Primeira coisa, gente. Essa expressão aqui, verru meholal, a expressão aqui é mehal. Ela é uma expressão que ela pode ser traduzida por ferido, que foi justamente a opção da Vulgata Latina do Jerônimo e da Septuaginta. Septuaginta seria o Velho Testamento grego. Aí Június e Tremélius escolheu a expressão afetado. A versão siríaca é: ele é morto por nossos pecados. Essa expressão meholal, o particípio é pual, que significa perfurar, furar. Então veja bem, não é uma mera conjectura, não é uma mera dor psíquica. É difícil ser alegórico, uma vez que a raiz dela vem de perfuração, de furar, né? Causa muita dor. Isso, a expressão hebraica aqui, gente, que nós encontramos aqui para iniquidade, que é a expressão pechá, que significa pecar, delinquir, transgredir, rebelar-se, delito ou omissão. É o bradar, é levantar a mão e se rebelar contra Deus. É uma expressão um pouco mais forte do que o simplesmente o hatat, o simplesmente errar o alvo. É uma expressão mais forte, vamos dizer assim, para pecado. Então ficaria como se ele fosse furado pela nossa revolta. Pela nossa rebelião, pela nossa revolta, exatamente. Nós o matamos. Isso. E a expressão que nós encontramos também aqui para por nossas transgressões, ele foi moído, ou melhor, ele foi, a expressão aqui é dikar, que seria oprimir, esmagar, subjugar, abater. É da mesma raiz de dakar, que significa oprimido, abatido, esmagado ou humilhado. Gravem, principalmente quando nós chegarmos na lição de segunda, quando é para comparar, de terça-feira, quando é para comparar o servo sofredor com Filipenses, essa questão aqui do humilhado, que lá em Filipenses se utiliza uma expressão grega, kenosis, que também pode ser traduzida por humilhado. Bom, essa é a primeira parte da entrelinha homeopática. O pessoal estava com saudade, né, de entrelinhas. Estamos aí, as entrelinhas estão no meio já da linha agora. Isso, está meio curtinha, né? Mas vai ter depois de quinta-feira vai ter. No sábado, gente, é a história de um chinês, espero a pronúncia estar correta, não, é chinês, né, gente? Aí queria demais, Long Fuk, e diz que ele era um cristão chinês. O Alexandre vai falar um pouco sobre isso, então eu vou me abster de falar um pouco sobre entrelinhas sobre essa história, né? Eu posso antecipar. A questão é interessante porque ele é vendido como escravo, né? Ele se vende como escravo. E aí, até os meninos estavam falando antes, mas teve escravo chinês na África? Que coisa é essa? Sim, teve escravo chinês no século XIX e no século XX. Só que não era a escravidão como foi o tráfico africano de escravos, no tráfico atlântico, né, de escravos africanos, que a pessoa era presa, era capturada, era enfiada num navio e transportada para as Américas para trabalhar nos canaviais, nas plantações de algodão no sul dos Estados Unidos, nos canaviais no Brasil, não. Essa escravidão a que se refere na China era uma escravidão com empresas de imigração que enrolavam essas pessoas em dívidas, transportavam elas e elas ficavam trabalhando em condições análogas à de escravidão, sim. Tiveram escravos chineses, não chamados escravos, mas em condição de escravidão nos Estados Unidos, por exemplo, na ocupação do oeste americano, quando a construção de várias estradas de ferro utilizaram força de trabalho chinesa na condição de semi-escravo. Inclusive ficando em campos de concentração, esses chineses, eles não podiam simplesmente sair e circular dentro da comunidade local.
Na África também teve casos assim, e é interessante quando a gente vai ver, por exemplo, uma figura como Mahatma Gandhi, né, um dos líderes da independência indiana, já no século XX, ele vai entrar em contato com uma política racista muito dura na África do Sul. Então, olha só, um indiano trabalhando em condições análogas à escravidão também na África do Sul. Por quê? Porque eram todas colônias inglesas. Então, dentro das colônias inglesas existia uma circulação de pessoas que iam trabalhar também, muitas vezes em condições muito precárias. Lembrando que a Inglaterra tinha possessões na China, como é o caso da região de Hong Kong, né? Existiam possessões portuguesas na China também, como é o caso de Macau. Então, nessas possessões estrangeiras na China, nesses enclaves, existiam chineses conversos ao cristianismo, tanto ao protestantismo anglicano, no caso das colônias inglesas, quanto ao catolicismo, no caso de Macau, né, que era uma colônia portuguesa. Continuando, gente. Então, esse Long Phuc, que seria um cristão chinês, ele viu compatriotas dele fazendo parte desse sistema, né? Isso, escravizados em minas africanas. E o objetivo dele era levar o evangelho para essas pessoas. Então ele pensava assim, mas para lá, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou levar o evangelho para os meus compatriotas que estão escravizados em minas africanas? Simplesmente a ideia que ele teve foi me tornando um escravo nestas minas africanas. Então ele se vendeu por escravo por 5 anos. Detalhe interessante, gente, ele foi para Demerara, eu pensava que era só açúcar. Não, mas Demerara é um local onde eles estavam escravizados. Um destaque importante também, Ricardo, essas minas africanas a que o Ricardo se refere, elas eram africanas porque ficavam na África, não porque eram propriedade de africanos, não, eram propriedades de potências coloniais na África. E ele foi para o tal do Demerara lá, contou sobre Jesus, teve um resultado de mais ou menos umas 200 pessoas convertidas ao Evangelho, e ele morreu. Aí fica a lacuna, né? Ou ele já tinha uma idade avançada, ou o trabalho nessas minas africanas deve ter sido extremamente desgastante para o seu físico, e ele morreu 5 anos depois de se prestar a esse trabalho missionário. Aí o autor da lição ele vai fazer um comparativo, estabelecer um paralelo, que assim como esse chinês que era um homem livre se fez escravo para levar uma mensagem de libertação espiritual, uma mensagem de esperança, de liberdade para aqueles escravos na África, Cristo, enquanto um ser divino, um ser de luz, se fez homem, se fez carne, enquanto homem justo se fez hatat, se fez sacrifício expiatório pelo pecado da humanidade. Ele em si, ele assumiu todo o pecado da humanidade. E aí vem o título da lição, é o porquê ele fez o impensável. Ele assumiu a forma de servo, ele sendo Adonai, ele sendo Senhor, assumiu a forma de servo. E ele conseguiu o inalcançável. Essas duas expressões o autor da lição usa. O impensável, que é assumir a forma de servo, e o inalcançável, que é conquistar a liberdade para o servo, o povo que estava em situação de miserabilidade, vamos dizer assim, de escravidão, nossa, para toda a humanidade. Que legal, hein, pessoal? Só na ponta da linha de sábados. Tem muita coisa para comentar na sua classe aí com o seu professor e para aprender. Continuando agora na ponta da linha de domingo, a difícil verdade de Isaías. Na ponta da linha, Ricardo. Gente, o autor da lição, ele vai fazer aqui na lição de domingo, vai estabelecer um seguinte paralelo. Ele vai falar o quê? Ele vai falar primeiro que, fazer uma alegoria, vamos dizer. Ele vai dizer que o livro de Isaías é como se fosse uma sinfonia. Primeira coisa que ele vai falar, que tem uma série de temas recorrentes, assim como acontece com a sinfonia, que tem o coro, que volta e meia você pega, você
passa você tem uma melodia, vamos dizer assim, que se repete, você tem um coro que se repete, ou seja, você tem temáticas com estruturas que vão se repetindo. Essa é a primeira alegoria que ele vai fazer. A segunda alegoria que ele vai fazer desse livro de Isaías, ele vai fazer com um quadro. E ele fala que a tela desse quadro é uma pintura, né? Que a tela desse quadro seria o coração do leitor, o coração do ouvinte. Porque ele fala que existe uma revelação no livro de Isaías com relação, uma revelação com relação a esse servo do Senhor, que ela é dada em etapas. E daí ele vai citando algumas etapas. Primeiro é um servo que é desprezado, depois é um servo que é adorado, depois é uma palavra que sustenta os cansados, que esse servo é a palavra que sustenta os cansados, e depois existe uma vindicação para uma violência física. Bom, gente, e o autor da lição ainda fala o seguinte, ele vai enfatizar muito domingo a questão do servo sofredor, sabe, do insulto, da violência física mesmo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma analisada, porque tem a pergunta 1 ou 2? A1. A1, né? Dá uma dedinha, Alexandre. Resuma o que esses versos dizem. Como você vê Jesus nessas passagens? Como ver Jesus? Isaías 50, 4 a 10. Exatamente. Então, o que acontece? Primeira coisa, gente, a gente tem que... Não dá para você ficar aqui. Tem que subir um pouquinho. Vamos chegar no 1. Nós vamos chegar no 1. Porque nós vemos aqui, ó, olha só 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Tá, mas tem alguém falando, né? E a gente tem que entender quem é que está falando, né? Mas se a gente for lá no primeiro, olha só, veja bem. Assim diz o Senhor. E daí começa. Onde está o libelo? Daí 2 pontos na língua portuguesa. Né? Onde está o libelo do divórcio de vossa mãe? Blá, blá, blá. E o Senhor continua dizendo, no versículo 2. E no versículo 3, eu visto os céus de negridão e por-lhe-eis por saco na sua cobertura. Quem está dizendo ainda? É o Senhor que está dizendo ainda. Aí chegamos no verso 4. Só que daí o que acontece? No verso 3, você não vai encontrar na língua portuguesa, já tem um samer. No final, em hebraico, tem um samer. O samer, na pictografia, é o escudo. Ele não vem traduzido na língua portuguesa, porque não tem tradução. Mas na pictografia, essa letra samer, geralmente nós encontramos com falas do Eterno que nos servem de escudo, que nos servem de proteção. O samer. E interrompe, aqui nitidamente... É como se fosse um fecha-aspas ali. Isso, interrompe a fala. Não é mais o Eterno falando aqui. Aqui não é mais o Senhor falando quando chega no 4. E se vocês forem insistir nisso, vão chegar partes desse versículo que vai ficar impossível vocês afirmarem que é o Senhor falando, porque são coisas nitidamente humanas. Daí vamos lá, o 4. O Senhor Jeová me deu... Ixi, mas era o Senhor falando em cima, e aí o Jeová me deu? Agora o Jeová que me deu isso aí. Então não é mais o Senhor Jeová falando. Entenda que tem essa queda. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo a boa palavra. Gente, aqui é o profeta falando, tá? Aqui é Yeshayahu falando aqui, é Isaías falando. E o Senhor e essa expressão aqui, gente, a expressão hebraica aqui interessante, ó. A expressão hebraica aqui é lashon, significa língua, idioma, fala, expressão, estilo, nação ou povo. O Senhor me deu também, pode ser um povo, uma nação erudita, daí é limudi, instruído, didático, teórico, educado, acadêmico, para dar o conhecimento da arte. Só que tudo bem, daí, mas aonde que está Jesus aqui? Vamos entender que não é o Senhor falando. Está aqui, gente, ó. Essa língua erudita, ou esse povo erudito, esse povo acadêmico, veja bem, a seu tempo, uma boa palavra. Davar. E aí tem... Boa palavra, boa nova, evangelho. E Yeshua é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra, ele é o davar. Então aonde que eu encontro? Aqui, gente. Este povo
ele vem falar da palavra, vem falar de Yoshua. Vamos lá, vamos seguir aqui. Seguindo. Aí o Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde. Lembra lá? Agora é que pechar. Ou seja, este povo que tem que pregar a palavra, ele não pode ser rebelde. Não me retiro para trás, as minhas costas dou aos que me ferem. Aí vem o verso, né? Não, próximo do verso. As minhas costas dou aos que me ferem, as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem. Aqui, na hora que a gente lê isso aqui, a imagem que nos vem à mente é o que aconteceu com Cristo, correto? Isso. Mas também com Isaías. Exatamente. Mas é o que também aconteceu com todos os outros profetas. Quem leva o Evangelho, a consequência é esta: que virem as costas para eles, que afrontem, arranquem os cabelos. Arrancar o cabelo é sinal de desonra. Inclusive o autor da lição, ele vai trazer isso aqui na linha da lição. Ele fala de Davi e Amon, cortou a barba, cortou o cabelo, cortou metade das vestes, como sinal de desonra. Mas não necessariamente que aqui é o Messias, o agente verbal falando. Não, mas é aquilo que aconteceu com Jó, aquilo que aconteceu com Isaías, aquilo que aconteceu com Jeremias, aquilo que aconteceu com todos os outros profetas, foram pálidas demonstrações do que aconteceria com o servo. Esses profetas eram servos. Lembra que eu falei? Pelé é o jogador, Birubiru é um jogador. Então nós temos alguns servos, vários servos de Deus, mas o servo de Deus é diferente. Então, aquilo que aconteceu com aqueles servos está aqui no 50, versículo 6. Porque Jeová me ajuda, pelo que eu não me confunda, por isso pus o meu rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Perto está, agora o ponto aqui, gente, olha só. Não seria confundido, né? Um outro evangelho, como o apóstolo Paulo fala, um evangelho que não é de verdade. Mas olha esse ponto aqui agora. Perto está o que me justifica. Se você coloca o Messias como falante, você está falando que tem uma pessoa que justifica o Messias. Não, é o profeta falando. Perto está o que me justifica. Quem contendará comigo? Por quê? Quem que nos justifica, gente? Yeshua, é Jesus que nos justifica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Porque tem alguém que me justifica, tem alguém que me torna justo. Cheguei-se para mim. É até o 10, né? Isso. Então o último agora. Tem 2. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Eis todos eles com vestidos se envelhecerão, e a traça os comerá. Agora o último 10. Quem há entre vós que tema a Jeová e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o Senhor seu Deus. Então o detalhe que eu quero trazer para você aqui, para vocês encerrar, o autor da lição vai tocar nesse ponto corretamente. Cristo na cruz e os líderes zombando sobre ele. Correto. Mas lembre-se que a voz que está falando lá é o profeta, que sofre como Jesus sofreu. Então aquilo lá, todo o sofrimento daqueles profetas são pálidas demonstrações do que aconteceria com o verbo, com a palavra dos profetas, com o servo do Senhor. O que aconteceu com aqueles servos é isso. A gente não pode tentar torcer a Escritura para fazer espremer de onde não está Cristo, porque às vezes a gente acaba fazendo o serviço inverso. A gente acaba, em função de impropriedades hermenêuticas, dando arma para o inimigo. Para o inimigo dizer, olha o que eles estão falando. Não é, aqui não tem como ser. Como é que o servo é o servo que está falando e depois o servo é justificado? É justificado por quem? É o servo, sendo que o servo justifica, o servo é justificado, cria uma bagunça. Entendeu? Então beleza, vamos. Legal, né, pessoal? Vale um joinha já, um vídeo aí pelas já entrelinhas nas pontas da linha. E seguindo agora na ponta da linha de segunda, o poema do servo sofredor. Exatamente, a Avedi é o servo
servo prudente, o servo engrandecido, elevado, ele vai ficar meio de lado, vamos dizer assim. Agora, nesse dia da semana, vai falar sobre o servo fiel e sofredor. Agora não é Isaías, né? Isso, agora não, exatamente. Agora já o enfoque é outro, porque as características são diferentes. A gente já falou daquela visão que ela não é uniforme. A gente tem que perceber aonde que é um servo, aonde que é o servo persa e aonde que é o servo. Mas vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou deixar para o final, para a gente ler esses versículo por versículo. Eu fiz um resuminho aqui. No capítulo 53. Do capítulo 53, exatamente. Mas eu vou ficar mais na ponta da linha e nos pontos que o autor da lição ele deixou para segunda-feira. Até porque ele usa esse texto segunda, na terça, na quarta e na quinta. E daí, se a gente pega e faz isso daqui agora, a gente pega os temas que vão vir que o Alexandre vai falar. Então, eu separei aqui 10 coisas que o autor da lição trouxe, ele pincelou para segunda-feira, deste poema. Porque o conteúdo desse poema não vai ficar só na segunda, vai ficar na terça, na quarta e na quinta. Tá? Então vamos lá, primeiro ponto que ele pincela para cá. Primeira coisa, ele vai falar o seguinte, que esse conteúdo do livro não é um conteúdo papinha. Não é leite. Não é leite, exatamente. Não é algo profano, é coisa sólida. É alimento pesado, é para quem está pronto, é para o estômago que está pronto, que consegue digerir, exatamente, não é papinha para criança. Esse é o primeiro ponto. Aí ele vai falando, lembra que lá atrás ele falou que é uma sinfonia, que é um quadro, que vai em etapas e vai se revelando aos poucos, gradativamente. E agora aqui na terça-feira ele vai dizer o que são esses poucos. Ele começa a dizer o que. E daí o primeiro ponto que ele vai falar, que no 7,14 vai falar, é uma alusão ao nascimento do Mashiach, é um paralelo com o nascimento. Ele vai falar que lá no capítulo, que lá no Isaías 9, no versículo 6 a 7, vai falar da linhagem davídica deste servo, e daí mais uma característica messiânica que nós encontramos em Yeshua, que nós encontramos em Jesus no Novo Testamento. Aí depois ele vai falar da obra restauradora de Israel, que vai estar em Isaías no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 16. Depois ele vai falar que esse servo ele vai trazer libertação para as injustiças, para o sofrimento do povo, lá no capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 7. Depois ele vai falar de um drama que este servo sofre antes de ser exaltado, antes de chegar àquela fase do servo exaltado, do servo engrandecido, que ele vai falar que está lá no capítulo 49, do versículo 1 ao 12, e no capítulo 50, do versículo 6 ao versículo 10. Depois ele vai falar, depois o servo começa a prosperar, é um servo que prospera. Só que, mesmo ele prosperando, a aparência dele é uma aparência desfigurada. É uma aparência que você não consegue reconhecê-lo perfeitamente. E a ponto de ele não ser reconhecido como sendo o servo de Deus, ou seja, ele não sendo o Mashiach. Aqui eu já vou fazer direto já a ligação com Filipenses. E ele subsistindo em forma divina, não julgou por usurpação ele subsistir na forma de Deus, e kenosis, ele esvaziou-se, ou ele aniquilou-se. Então essa desfiguração, aí a gente utilizando dentro do Pardês, o drash, nós vinculamos essa passagem aqui, onde ele tem uma aparência desfigurada a ponto de não ser reconhecido, porque ele se esvazia de sua natureza divina e se faz homem, se faz servo. E se faz pecado. E depois se faz pecado, exatamente. E morte de cruz, que é a morte por bandido. É a morte que nós merecíamos. Aí, depois tem o Isaías 53, 4 a 6, que o autor vai utilizando o Pardês também, inconscientemente, obviamente. Ele faz o vínculo com a sepultura, com o Messias, o servo de Deus, ele indo em caminho para a sepultura, rumo ao túmulo, Isaías capítulo 53, versículos 7 ao 9. E por último, ele exaltado, e a recompensa que nós encontramos no Isaías 53,
no versículo 10 a 12, e no Isaías 53, no versículo 13. No final, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 53, vou do 1 até o 12 aqui, falando de Zeruá e Yahué, ou seja, o braço do Senhor. É Adonai Yahué, o braço do Senhor. Legal? Agora vamos avançar. Só uma correção. Zeruá e Yahué é o braço do Senhor. E Adonai é o Senhor Jeová. Depois, isso a gente fala quando chegar lá na quinta-feira. Legal. Avançando agora na ponta da linha de terça-feira. Quem creu? Legal. É um desafio essa lição, eu acredito, porque quando a gente pega um texto longo assim, existem duas abordagens que eu considero possível. Uma primeira abordagem é a abordagem verso a verso. Acho muito interessante. Você vai lendo picadinho, o Ricardo vai fazer ela depois quando voltar na lição de quinta, depois da lição de quinta, né? A segunda abordagem é uma abordagem temática. Só que é desafiante porque os temas, eles estão diluídos em vários pontos desses versos de 52:13 até 53:12. Em vários pontos vai retomar fazendo referência ao mesmo tema. Então, qual que é a melhor abordagem? Temática ou verso por verso? A abordagem que o autor da lição preferiu foi uma abordagem temática. Mas aí você tem segunda, terça, quarta e quinta para passar de lição com os mesmos versos. Qual que é a abordagem que eu considero mais eficiente? O Ricardo já começou na segunda-feira fazendo um panorama geral do texto. Acho interessante fazer isso. Na lição de terça, quarta e quinta, eu elenquei 3 perguntas que vão ajudar a gente a servir de guia para a compreensão do texto e dos temas diluídos no texto. O primeiro tema é como, na lição de terça-feira, quem creu. A lição de terça-feira eu destacaria ali o sofrimento de Jesus em meu lugar. Então nós vamos ter vários textos que vão falar dele sendo perfurado, vão falar dele sendo moído, dele sofrendo a morte, dele padecendo em meu lugar. Então a primeira pergunta para terça-feira que eu coloco é a pergunta do como. Como foi o sofrimento de Cristo? E aí a gente vai fazer a relação direta com os textos dos evangelhos que retratam a crucifixão de Cristo e que são preditos ou pré-visualizados, prefigurados aqui por Isaías. Então, a pergunta que eu coloco para terça-feira, como? E aí, de que forma Isaías descreve o sofrimento de Cristo? Legal. Então, avançando para a quarta-feira, os inalcançáveis somos nós. A segunda pergunta. A segunda pergunta que eu colocaria para quarta-feira, então, se na pergunta de terça, quem creu, a gente tem o como do sofrimento de Cristo, e aí a pergunta, quem creu, porque estava desfigurado, quem acreditou nessa figura que não parecia o Messias aguardado, mas que era o Messias verdadeiro. Na lição de quarta por quê? Não porque no sentido finalístico do ato de Deus, de fazer-se homem, de fazer-se pecado, de fazer-se morte em nosso lugar, mas no sentido motivador. Por que Cristo esteve disposto a morrer? E quando a gente lê o texto, a gente percebe, na última citação de Ellen White, por exemplo, lá no final da lição de quarta-feira, que o sacrifício de Cristo foi imensurável. Tinha que ter um motivo para ele fazer isso. Porque ele estava disposto a fazer isso. Eu mereci? Havia algo de bom em mim? Tinha algum motivo para Cristo querer morrer no meu lugar, no nosso lugar? E a pergunta de quarta ela é respondida com a passagem de João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Ele se entregou sendo nós ainda pecadores. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos amava, porque Ele nos amou antes que nós existíssemos e porque Ele seguirá nos amando por toda a eternidade. É o amor de Deus que motiva Ele e que ajuda a gente a entender o porquê daquele como. Então, na terça-feira, como Cristo sofreu. Na quarta-feira, por que Cristo esteve disposto a sofrer. E aí a gente chega na lição de quinta com a terceira pergunta. Na quinta-feira, uma transformadora oferta de reparação. A pergunta de quinta-feira eu coloco aqui, o quê? O que no sentido finalístico agora?
Se na lição de terça-feira eu entendo como Cristo sofreu, na lição de quarta eu entendo por que Cristo sofreu, na lição de quinta eu vou entender o que estava acontecendo para além daquele fenômeno imediatamente observável de um homem sendo esmagado, sendo chicoteado, sendo crucificado. O que está acontecendo para além daquilo que os espectadores viam de forma imediata. E aí a gente vai entender que Cristo estava sendo o Cordeiro. Aquilo era um sacrifício expiatório. Ele estava sofrendo a culpa que cabia a outro e ele estava oferecendo salvação aos outros. E aí nós temos, e eu acredito que um artifício legal para quem vai passar essa lição, porque o texto de Isaías é muito denso, só que ele está sendo repetido o mesmo texto para 4 dias. É muito interessante, se você chegar na lição de quinta-feira, trabalhar com os vários textos da questão 6, que saem do livro de Isaías e que estão citados no slide aqui. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo na crucifixão de Cristo para além da crucifixão de Cristo? E a gente tem lá a ideia de um sacrifício expiatório. Nos seguintes textos, Salmos 32, 1 a 2 vai falar: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. No sacrifício de Cristo nós estávamos tendo a possibilidade do perdão. Agora a gente entende o amor de Cristo, o sofrimento de Cristo. Como é que esse amor, por que esse amor mobilizou tamanho sofrimento? É porque era preciso para nos salvar. A lição vai para a passagem de Romanos 5, 8. Cristo morreu por nós. E falando aqui que Deus prova seu amor nisso, por Cristo ter morrido por nós, ter morrido em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Gálatas 2,16. Justificados, não pela lei, mas por Cristo. Significa que se eu tenho esperança de salvação lá em Gálatas, é porque eu fui justificado, não pela lei, por Cristo. É em Cristo que eu tenho esperança, naquele sacrifício, naquela crucifixão. Por trás daquele ato, daquele fenômeno visível que era a crucifixão de Cristo, estava acontecendo um fenômeno espiritual muito maior, que era o culminar do ministério redentivo de Cristo, o sacrifício de Cristo. Filipenses 3,9. Justiça de Cristo Jesus pela fé, ou seja, a justiça pertence a Cristo. Eu sou considerado justo em Cristo, pela justiça de Cristo. E tem um elemento aqui que é importante, que é a fé. Lembrando, o Ricardo sempre fala da emuná, né? Daquela ideia da fé que vai para além do crer. É o crer, é o praticar, é o viver. Eu entendo, a partir do pensamento materialista, que me é muito próprio, a ideia da praxis, que é uma fé que me mobiliza para a vida. É uma crença, é um saber, é um conhecimento que me mobiliza para a vida. Hebreus 2,9. Cristo, pela graça de Deus, provou a morte de todos. Ou seja, a morte que Cristo morreu era minha. Aí a gente entende por que Isaías fala, ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi esmagado pelos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por fim, 1 Pedro 2,24, carregou nossos pecados para podermos viver para a justiça. Ou seja, os meus pecados já foram pagos por Cristo. Uma vez que Cristo carregou os meus pecados, eu posso viver uma vida nova, de justiça. Cristo não me salva para que eu viva eternamente na condição da prática do pecado. Cristo me salva para que eu possa viver uma vida de justiça. A gente tem aqui um elemento que apontando já para aquela segunda cena do servo sofredor, que é dito lá na lição de segunda-feira. Não o servo sofredor que está morrendo crucificado, mas o servo que vem agora em glória, entronizado para estabelecer o reino eterno, aquela promessa que está presente no livro de Isaías também na nova terra. Eu acredito que a lição de quinta-feira, fechando com essas passagens para além do Isaías 53, é um jeito legal da gente fechar a lição, você que vai passar a lição aí em casa. E agora acredito que o Ricardo vai fazer o verso por verso, né? Que você pode encaixar
você pode encaixar essa leitura que o Ricardo vai fazer do verso por verso na lição de segunda, na lição de terça, na lição de quarta e também na lição de quinta, por que não? Para quem estava pedindo, né, as entrelinhas, como essa lição agora ela desmascara e ela se revela realmente messiânica, o livro de Isaías, nós vamos pegar então o capítulo 53 e o Ricardo então vai apresentar e nós vamos... Eu vou para trás. Não, vou ficar aqui, não. Não, fica quieto aqui. Tá, ele quer nos condenar aqui. Eu quero ficar aqui. É bom que ele vai ser mais rápido, então. Não é isso não. Eu vou falar a verdade. O Lúcio sai daqui. O Lúcio quer, na verdade, porque ele tem um canto escondido ali, onde ele tem um monte de doce, sabe? E ele sabe que daqui, se eu acabo em cima da hora dele de ir pra igreja, não dá tempo de ele comer os doces. Então ele vai ficar aqui de castigo. Formigão. Então vamos lá, é rapidinho. Vai dar tempo de você comer seus doces. Vamos lá. Lembra lá atrás, gente, que nós falamos que existia um povo erudito, ou existia uma língua erudita, ou uma... Né? E esse povo erudito, ou essa linguagem erudita, ela proclamava uma palavra. Agora no 53:1 aqui, gente, olha só, quem deu crédito à nossa pregação? A língua erudita, o povo erudito, Leshon, ele, agora vem a pergunta, que vai ser respondida depois. A quem se manifestou, aí, o braço do Senhor? Então agora, no 53:1 em diante, ele está falando de quê? Está falando do braço do Senhor. E daí fica a dúvida, peraí, uma linguagem, é alegórico isso. Nós estamos lá na dimensão remês do Pardês aqui, nós temos um alegórico, nós temos que, ainda falta pechat para a gente entender questões literais, logo a gente virão. Vamos entender depois, vamos lá, primeiro. Vamos ler aqui. Esse já foi um, né? Isso. Porque foi subindo como um renovo perante ele, ainda em linguagem alegórica, e como raiz de uma terra seca. Terra seca geralmente não tem planta. Está falando de renovo, está falando de restauração. Como raiz de terra seca, ou seja, uma esperança de ter vegetação. Ainda falando em linguagem alegórica, ainda estamos falando em eremês. Ainda não dá para saber quem é esse braço do Senhor, mas já dá para saber o que ele faz. Ele restaura, ele traz vida. E vem num tempo de sequidão, né? Vem num tempo que não devia ter vida, mas ele vem. E continuando, não tinha, mas olha só, não tinha parecer nem formosura. Ou seja, o braço do Senhor não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Está falando de quem? Do braço do Senhor. O braço do Senhor não tinha formosura. Para que desejássemos o braço do Senhor. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Ele vem como homem. O braço do Senhor agora, vamos lá, gente, literal, o braço do Senhor é homem. Então, agora a gente segue o texto sabendo que o braço do Senhor, nós estamos referindo a um homem. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele coisa alguma. Já ficou bem mais messiânico. Vamos dar só uma cutucadinha, né? Aproveitando aqui sobre esse tema, a gente estava discutindo isso com os adolescentes. Bom, se você fosse pintar um quadro de Jesus, né, você teria que usar essas passagens. E aí nós vemos os quadros de Jesus com os olhos verdes, cabelo europeu, Jesus europeu, maravilhosos, né, pessoal? Então, quem é raiz entre linhas já sabe que a gente já desconstruiu esse pensamento, né? Mas fica aí a provocação para os novos inscritos. E agora aqui a questão mais do ratat, a questão mais do servo expiador de pecados. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossa enfermidade. O homem que é o longa-manos, o braço, a mão do Senhor. Só que um detalhe, gente, que eu vou trazer. Interessante, Ricardo, um adendo aqui, que tomou sobre si nossas enfermidades, aqui mata muito. Por quê? Não pode ser Isaías, não pode ser Isaías, porque Isaías não vai tomar a enfermidade de outro sobre si, e não pode ser Ciro, porque Ciro não tomou enfermidade nenhuma sobre si. Portanto, aqui não fala de Ciro e não fala de Isaías. O detalhe interessante, gente, é que aqui, que eu não trouxe da expressão idiomática, que vai talvez esclarecer muito também desse braço, Zeruá significa braço. Uma expressão idiomática que a gente tem que procurar os outros significados para entender. Significa braço, antebraço, húmero, significa asa, a asa da ave, significa haste, mas significa vigor.
força, poder. Então o braço do Senhor é o poder do Senhor. E o poder do Senhor, nós já sabemos pelo que nós já lemos aqui, é um homem. É uma Mashiach. Então continuamos, gente. Então o poder do Senhor, olha só, ele foi ferido. O braço do Senhor, o poder, esse homem que representa o poder, foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, o castigo sobre ele que nos traz shalom, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A expressão hebraica aqui, gente, a gente tem aqui, ela foi traduzida aqui por pisadura, mas o significado dela é mais ou menos como a listra do leopardo. O significado é como a marca de cicatriz, é como a marca da chibata, da chibatada nas costas, sabe? Então essas listras do sofrimento que foi impingido aí. Nas suas cicatrizes somos sarados. Aí nessa tradução está cicatriz. Não, seria isso, exatamente, nas suas cicatrizes, nas suas pisaduras. Aí nós estamos agora no 6, né? Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, ou seja, sobre o braço do Senhor, sobre o poder do Senhor, sobre este homem que representa o poder do Senhor, a iniquidade de nós todos. O braço do Senhor, este homem, foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Olha aqui a alegoria do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do cordeirinho Hatat, que era levado como expiação de pecado. Hatat, gente, lembrando, é hebraico para pecado, mas também é hebraico para aquele cordeirinho que expiava o pecado. Então tem os dois significados. É levado para o matador como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo de sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes. O braço do Senhor, o poder do Senhor, que é um homem, morreu. Pela transgressão do meu povo, este homem, que é o braço, o poder do Senhor, foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, portanto não fez injustiça. O Mashiach, o Messias, Jesus, ou seja, o braço, o poder do Senhor. Nem houve engano na sua boca, deixando claro que este homem não tinha pecado. Pecado era nosso. Gente, isso não é Novo Testamento, tá? Isso é Velho Testamento. Eu estava pensando. Isso é Isaías. Todavia ao Senhor agradou e o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação de pecado. Verá sua prosperidade, prolongará seus dias, e agora este braço do Senhor começa a exaltação. Depois que ele morreu, e que a morte dele serviu para expiar pecado. Agora começa. E é interessantíssimo, né? Porque a glória dele, olha só, a glória dele não é a cidade de ouro. Não. A glória dele não é ir para o céu e reinar sobre anjos. A glória dele são as pessoas que ele leva junto com ele. E olha só, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, olha, veja bem que agora aqui, tudo isso, gente, é o servo, não é um servo. O meu servo, o justo. Este servo que está sendo falado aqui é o justo. Justificará a muitos. É um servo que justifica, porque as iniquidades deles, estes a quem ele vai justificar,
levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Por quê? Ele merecia. O despojo é dele, ele venceu a batalha, mas o que ele faz? Ele reparte o despojo. Gente, para quem não sabe o que é despojo, despojo é o prêmio pela batalha. Portanto, derramou a sua alma na morte. Esse braço do Senhor, esse poder do Senhor, esse homem que representa o poder do Senhor, ele derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. E aí, pessoal, seu coração aqueceu com essa leitura messiânica? Como fica claro, né? E como é gostoso estudar a palavra de Deus, né? Enquanto o Ricardo lia aqui, eu fiquei lembrando assim, quantas pessoas, né, ainda têm dúvidas, quantas pessoas ainda não se achegaram a Cristo, não se entregaram, não se moeram, né, não tomaram a sua cruz. Não identificaram como sendo este homem. Não é esse homem. Não é esse homem. Não é esse homem. Não é esse homem, e o único homem na história da humanidade que tem, ela é falada, difundida como ela é difundida, é esse homem. Não tem um outro homem que tenha tamanha difusão da história dele. Como nosso amigo chinês lá, o Long Fuk lá, né? Ou seja, é trabalho nosso. Talvez divulgar num canal de YouTube, num compartilhamento no grupo do WhatsApp, como as irmãs colocaram, né? Compartilhe os grupos. Nós precisamos falar. O mundo está precisando saber que esse Messias, que Jesus morreu por cada um deste mundo. É só aceitar, só aprender a palavra de Deus e, se Deus quiser, nos vemos todos no milênio, né, pessoal? Bom, antes de nós terminarmos, então, vamos chamar então agora aqui o Marcos André. Ele encerra essa lição com uma oração e traz, às vezes, uma pergunta para discussão de sexta. Então, Marcos, é com você agora. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição. Espero que você já tenha deixado aí a sua curtida, já tenha feito o seu comentário, não só o seu comentário, mas vários comentários que você pode falar do que você gostou, do que você não gostou. Você pode falar sobre o que você não entendeu do vídeo, ou seja, você pode comentar para aumentar o engajamento e também para que possamos conhecer melhor você, né? Eu vejo que várias pessoas falam aí de onde estão assistindo, isso é maravilhoso, que eu já percebi que o canal Entre Linhas já é um canal internacional, porque nós temos aí audiência em outros países, né? Isso é maravilhoso saber disso, né? E a pergunta para discussão aqui diz que a última citação acima, uma citação que foi feita aqui nessa mesma página, né, diz que a morte de Cristo exaltou a lei de Deus, né? E como entendemos aqui a morte de Cristo pode ser prova da perpetuidade da lei, né? A lei de Deus, ela reza que o salário do pecado é a morte. E por isso Jesus Cristo precisou vir aqui morrer pelos nossos pecados para que nós não fôssemos condenados à morte. Se a lei de Deus pudesse ser mudada em algum aspecto, bastaria mudar esse aspecto e Jesus Cristo não precisaria morrer. Só tirar isso, o salário do pecado é a morte. Corta isso da lei de Deus. Então, a lei de Deus ela é uma imagem perfeita do seu caráter. E se o caráter de Deus é perfeito, a lei de Deus também é perfeita. E qualquer mudança naquilo que é perfeito torna imperfeito. E se a lei reflete o caráter do legislador, Deus se tornaria imperfeito ao fazer qualquer mudança na sua lei. Então, quando alguém diz que a lei de Deus foi mudada, essa pessoa não pensa nos aspectos que isso poderia causar, nas implicações que isso poderia trazer para o próprio caráter de Deus, né? Agora nós vamos fazer aquela oração final agradecendo a Deus por tudo que nós aprendemos nesse vídeo, pedindo a Deus que continue nos abençoando para que possamos não só aprender, mas colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra sob a iluminação do Teu Santo Espírito. Nós cremos, Senhor, pela fé que o Teu Santo Espírito tem nos revelado coisas profundas. Te pedimos, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua bondade, que o Senhor continue conosco, não só para aprendermos, Senhor, mas para praticarmos aquilo que aprendemos. Salva-nos para o Teu reino, nos dê a Tua paz, nos enche do Teu Santo Espírito a cada dia. É o que te pedimos por Jesus. Amém.
Muito obrigado, amigos, e até a semana que vem. Valeu, Marcos. Obrigado pela oração, obrigado por sua participação, obrigado a todos aí da família Entre Linhas. Espero que o seu coração esteja muito mais aquecido agora, estudando a Palavra de Deus, como o nosso também aqui, os nossos corações estão aqui. E nos vemos então na próxima lição, e essa lição ela fez o alicerce. A próxima lição é Amor em Ação, que é aquilo que a gente já estava comentando. Agora que nós vamos fazer com todo esse conhecimento, né, pessoal? Então, fiquem com Deus. Por favor, não esqueça de orar, né, pela nossa irmã Hilda. Espero que ela esteja bem já agora, né, nesse sábado. E que essa família Entre Linhas continue unida aí. Como eu falei antes do corte, nos vemos no milênio, né? Se Deus quiser, nos conhecemos lá e daí vocês contam de onde vocês são também. Mas fica o desafio ainda, né? Claro. Coloca aí da onde vocês são, quem não colocou ainda, pra gente conhecer. E fica o desafio aqui também. Quem é daqui De Camurão, né? Continua o desafio. Queremos achar, né? Fora o pastor Marcos, fora minha esposa, as esposas. Fora a família. Minha esposa não assiste, não, cara. Então é outro. Quem é de Campo Mourão? A minha também não. Tchau e benção, Falou, gente. pessoal. Tchau, tchau.